Suelen, você já foi no ambulatório médico Suzano Naspolini, no Pavão Pavãozinho, Cantagalo? Fui sim, André. E de todos os serviços, o que mais me impressionou foi o programa de prevenção à gravidez na adolescência não planejada. É um programa novo, hein? Pois é, bora falar dele? Bora! Govcast RJ. Está começando mais um Govcast RJ, o podcast do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e estou aqui mais uma vez com minha amiga Suelen Guedes. E aí, Suelen, tudo bem? E aí, André, tudo bem? Antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, eu queria deixar aquele recado. Já deixa seu like, segue a gente lá no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho. E se você prefere o formato áudio, estamos também no Spotify e todas as demais plataformas. Agora sim, vamos chamar a nossa convidada de hoje, doutora Ana Tereza, que é ginecologista e coordenadora do Acolhe. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Suelen, como vai? Tudo bem. Doutora, para começar, conta pra gente o que é o Acolhe, como que surgiu a ideia desse projeto? Bom, é um super prazer falar do Acolhe, né? É uma história muito antiga, eu diria que é uma história de uma vida, né? Porque é uma militância a gente garantir que mulheres, jovens, meninas tenham acesso descomplicado à contracepção. O impacto de uma gravidez não planejada na vida de uma jovem é algo assim inestimável, né? Tem um peso grande, importante. Então, o Acolhe, ele começou em 2016, eu era diretora da maternidade Loneida Studart, em São João de Meriti. E uma coisa que sempre me intrigou na maternidade era o número de meninas parindo, né? Então, uma média de 500 partos que a unidade fazia, 20% eram de meninas com menos de 19 anos. 12% meninas com menos de 14 anos. Eu não sei se na época minha filha também estava mais ou menos com essa idade, e a minha empatia era com as avós, com as mães dessas meninas, né? Sim. Que assim como eu, tinham que deixar suas filhas em casa para irem trabalhar e tal, e se viam ali numa situação de quase que a filha repetindo a sua história. Isso sempre me deixou muito instigada. E aí, perto da maternidade, tinha um CIEP. E eu bati lá no CIEP, perguntei número de meninas, de alunas grávidas, era um número perto de 40. Caramba. Pois é, na zona sul do Rio de Janeiro, na escola da minha filha, não tinham meninas grávidas. Aí a gente já vê aí que existe um recorte de uma violência, eu diria, né, institucional, de falta de acesso a método seguro. E aí, enfim, o hospital adotou essa escola. E a gente começou a receber as alunas dessa escola para uma roda de conversa em que a gente fazia um papo reto, a vida como ela é. Sim. E a gente falava sobre situação de violência, sobre prevenção de infecção sexualmente transmissível, quais são as dificuldades de se usar uma camisinha, por que a gente não usa, e vamos conversar aqui qual é o correto uso, sobre o preservativo feminino, tão pouco usado, um super recurso de proteção e de prevenção à infecção sexualmente transmissível. E focava demais, assim, a grande tempo dessa roda de conversa era sobre método contraceptivo eficaz na adolescência, com muito foco no implante e no DIU. Na época, o implante, que hoje, com grande alegria, a gente oferece no Acolhe, ele não estava disponível na rede SUS no Rio de Janeiro. E aí a gente fazia uma ação entre amigos, com a autorização da Secretaria Estadual de Saúde. A gente conseguia fazer a inserção disso para essa demanda da escola. Caramba. E aí, assim, qual foi o resultado disso? Em 2 anos, a taxa de gravidez na escola zerou. Caramba. Zerou. Vitória. E aí ficou muito à vontade de expandir isso, né? E aí eu acredito que esse tenha sido o embrião do Acolhe. Agora, doutora, conta um pouquinho pra gente sobre o método oferecido, o Implanon. Muita gente ainda não conhece, ainda não sabe como funciona. Se a senhora puder falar um pouquinho assim pra gente. Maravilha. Olha só, Suelen, quando a gente fala em método contraceptivo, a gente tem que entender que existem 2 coisas assim muito importantes. Uma chama uso ideal e a outra uso habitual. O que é o uso ideal? É o uso da bula. Então, assim, para uma pílula fazer efeito, é um método incrível, mas ela tem que ser usada exatamente como diz a bula.
todo dia na mesma hora. Então você, vamos supor, até amarra a pílula na escova de dente. Assim você não esquece de tomar. Mas se você vai dormir na casa de uma amiga ou na casa do namorado, a pílula ficou na escova de dente. Passou o fim de semana lá, caramba, 3 dias sem tomar a pílula. Acabou o uso ideal da pílula. Sim. Passa a ser o uso habitual, o uso possível. Você quer ver uma coisa que é fatal para falha de contraceptivo? A mulher toma um injetável, aí o filho interna, fica no hospital e passa o dia que ela tinha que aplicar a injeção. Acabou, ela perde o dia. Você acha que ela vai ter cabeça para lembrar que aquele era o dia da injeção? Pois é. Então, quando a gente fala em impacto de gravidez, a gente tem que pensar nos métodos LARCs. São aqueles métodos reversíveis de longação, em que não existe essa diferença entre uso ideal e uso habitual. Sim. O mais, assim, eu diria que um grande recurso na gestação da mulher mais jovem, né, de prevenir a gestação, é o implante de etonogestrel, que tem o nome comercial de Implanon, e que está sendo oferecido lá. Como é que ele atua? Ele fica no braço, num procedimento muito simples, com bloqueio anestésico ali local no braço. A gente coloca esse implante subdérmico, ele fica embaixo da pele. E ele libera um hormônio chamado etonogestrel, que é uma progesterona, só tem progesterona. E uma vez no braço, esse hormônio dura e faz o efeito contraceptivo durante 3 anos. Caramba, então, onde ela vai, ela leva o contraceptivo junto. Não precisa ter que se lembrar, né? Dispensa essa disciplina da tomada diária. Sim. Além do implante, a gente oferece o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele é oferecido para as mulheres mais velhas, porque assim... Quando a gente começou o Acolhe, a ideia era fazer essa oferta para todas as mulheres. Só que o sucesso foi avassalador. Eu imagino, eu tava comentando com o André que é um método caro, né? Se você for fazer na rede privada. Então, é um método super útil que dura 3 anos, um tempo muito bom. É o que você falou, não tem essa necessidade de você ter que ficar lembrando, de você ter que ficar se preocupando. Então, o sucesso já estava garantido. O sucesso está garantido, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, André, Suelen. Assim, todo método contraceptivo, ele tem efeito colateral. Sim. Daí a importância da roda de conversa antes. O implante, ele é incrível, mas ele tem um efeito colateral que é o sangramento, a mudança do padrão de sangramento. Por isso, é muito importante que as mulheres e as jovens estejam entendendo. Eu costumo dizer na própria roda de conversa, não é uma coisa, estica seu braço que eu vou botar uma coisa que é boa para você. Sim. Imagina, tô te conhecendo hoje. Como é que eu vou saber o que é melhor para você? Claro. Quem sabe de você é você. Sim. O que eu posso fazer por você enquanto profissional de saúde? É dizer para você quais são os prós e os contras de cada método. Claro. E aí você escolhe. O foco lá é um implante, mas a gente também tem o DIU de cobre, porque o DIU de cobre já é oferecido no SUS. Sim. O que é difícil é que uma coisa que já existe de direito nem sempre existe de fato. Sim. Porque às vezes, em algumas unidades básicas de saúde, você não tem ou profissional capacitado, ou mesmo a prioridade daquela área em atender essa demanda contraceptiva. Então, como já era uma coisa disponível no SUS, a gente aderiu ao DIU de cobre. E aí ele está disponível para as mulheres, para qualquer idade. O implante é que ficou limitado para até 25 anos incompletos. Então, assim, são 24 anos, 11 meses e 29 dias. Por quê? Porque como a procura foi avassaladora, a gente precisou criar critérios de seletividade mesmo, né? Não, e o foco do programa sempre foi muito mais relacionado à prevenção de gravidez não desejada na adolescência, né? Então faz muito sentido, de fato, que seja mais voltado para essa faixa etária. E no caso do Acolhe, tem uma idade mínima para procedimento? Vamos lá, idade mínima, né? A idade que a gente divulgou é a partir de 14 anos, né? E por quê? Isso foi arbitrado? Não, isso foi pensado, teve critério, tá? Agora, é importante ressaltar que essa idade de 14, ela não é rigorosa. Há exceções e a gente abre essas exceções. Mas tem que ser feito com muito
cuidado. Por quê? A gente tem aí o Anuário de Segurança Pública, que mostra que quem sofre violência, as mulheres que são estupradas no Brasil, elas, na verdade, não são mulheres, elas são meninas, né? A gente vê que a grande maioria das mulheres que sofrem violência, elas têm menos de 14 anos. Então, com isso, quando a gente fala de início de atividade sexual antes dos 14, não tem como a gente não ter um olhar cuidadoso e adequado para a possibilidade dessa relação não ser uma relação consensual. Como lá no Acolhe, a gente ainda não tem uma estrutura, né? E quando eu digo estrutura, assim, é lógico que existe esse olhar, mas a gente não tem esse atendimento específico para a paciente que é vítima de violência. A gente colocou ali a partir dos 14 anos. Mas, assim, já inserimos implante em meninas de 12 e já inserimos em meninas de 13. Porque elas nos procuraram, elas tinham a demanda, elas estavam ali acompanhadas dos seus responsáveis e tal, e foi entendido que havia essa demanda. Então, assim, há exceções. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, Agora, né? doutora, o projeto é recente, né? Já dá para fazer um balanço da inauguração, do lançamento até agora? Ah, orgulho, dá. E o balanço é muito positivo. Ah, que bom. Primeiro, pelos engajamentos espontâneos que criou, né? Sim. Eu acho que a gente, nossa, assim, o retorno em rede social me emociona. Se eu for contar aqui para vocês, eu termino chorando, não é nem de bom tom nesse momento, mas assim, é muito legal, porque a ideia é que a gente faça, além da qualificação técnica, da excelência do serviço e tudo, que o atendimento seja um atendimento respeitoso, um atendimento de entendimento das demandas daquelas meninas, daquelas jovens, daquelas mulheres. E aí o balanço é o seguinte: até hoje de manhã, meio da manhã, já haviam sido inseridos 1.080 implantes. Só frisando, a gente está gravando no dia 25 de setembro. Isso aí. 1.080 implantes, 214 DIUs. E 52 citologias colhidas, que é o exame preventivo. E 1.230 mulheres participaram de rodas de conversa. E lembrando que a roda de conversa, ela não é só sobre contracepção, é também. A gente fala muito sobre o implante, os efeitos colaterais, as indicações e as contraindicações, assim como sobre o DIU. Mas a gente fala sobre o passo a passo do enfrentamento à violência. Legal. Sobre o corpo como potência, como recurso de luta, como possibilidade de sonho, né? O quanto uma gravidez não planejada impacta. E um foco muito grande no correto uso do preservativo, com uma escuta do porquê que é difícil usar o preservativo. E vamos acabar com isso. Sim. Não é difícil de usar. Sim, né? Às vezes, tirando algumas dúvidas operacionais da história, fica fácil. Não, e a gente ia até falar exatamente sobre isso, se nesse acolhimento que vocês fazem antes, nessa roda de conversa, se vocês falam exatamente sobre o preservativo, né? Porque muitas mulheres acham que estão ali tomando contraceptivo e não precisa do uso da camisinha, e isso uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Que a camisinha, ela previne contra ISTs, as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? É isso. E eu vou dizer mais, assim, não procede essa história de que quando você promove acesso a um método contraceptivo, você diminui a possibilidade do uso do preservativo. Não é essa a vivência que a gente tem. Ao contrário. E a vivência que eu tenho é que a gente, ao contrário do que pode se pensar num primeiro momento, a gente diminui a prevalência das infecções sexualmente transmissíveis naquela população que a gente atende, porque elas tiveram acesso à informação. Com certeza. Doutora, agora, moradores de fora da cidade do Rio também podem realizar o procedimento? Pois é. Vamos lá. Que é uma novidade, a gente sabe que está começando agora.
Então, o programa é um programa estadual, né? Então, sim, é uma unidade do Estado. A gente entende que vai existir uma demanda de pontos diferentes do Estado, não necessariamente só da cidade, né? Agora, é lógico que tem algum limite de demanda. Então, como é que está sendo feito esse fluxo? Isso é muito importante para que ninguém fique decepcionado ali na porta, que não é o nosso objetivo, né? Então, assim, você procura a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Pode ser um centro municipal de saúde, pode ser a clínica da família. E manifesta o desejo de participar, de ser atendida pelo Acolhe. E aí você vai ser marcada na regulação. Ai, meu Deus, a regulação demora. Não demora. A fila está muito ágil. É só para garantir que você seja atendida naquele dia e naquela hora. Sim. A gente está atendendo também a demanda espontânea. Mas atenção, a demanda espontânea, ela fica suscetível, ela fica dependendo da possibilidade da vaga daquelas pacientes que foram marcadas e que faltaram. Mas o ideal é que você marque a sua consulta e chegue lá com a hora marcada, né? Uma outra pergunta que é super comum, se precisa levar exames, né? A gente ia falar isso agora, seria a próxima pergunta. Que coisa, eu nem deixo vocês falarem. Ai, que seria chato. A próxima mesmo. Não, porque, assim, a ideia, né, é que a gente não chame contracepção de doutor, que a gente tem intimidade com a contracepção, né? Então, eu falo muito, é tirar as barreiras do acesso, isso é que é primordial. Então, não, você não precisa levar nenhum exame, por quê? Tanto o Ministério da Saúde, nas suas normativas, como a OMS, elas tranquilizam a gente que basta que você tenha a presunção da não gravidez, e que você pode inserir métodos contraceptivos com um bom exame clínico e uma história bem colhida. É isso que a gente faz lá. Legal. As mulheres com mais de 25 anos, que são aquelas que têm indicação de coleta de preventivo, da citologia, a gente colhe ali na hora. E aquelas que, porventura, tenham, sei lá, um atraso menstrual, alguma coisa, a gente faz o teste de gravidez ali na hora. Não, tem uma indicação, porque tem uma história de uma má formação uterina, será que pode botar o DIU? A gente faz lá o ultrassom na hora. Então, a ideia é que, na necessidade, a gente possa resolver, né? E a mulher possa sair de lá com o método de sua escolha. E além da idade de 14 anos, com exceções, que a senhora falou, né? Tem alguma outra restrição? A restrição, que fique claro, não é uma restrição médica, tá? O método, o implante, ele pode ser usado pela mulher na idade reprodutiva. Então, a restrição não é médica, repito. Mas a gente teve uma demanda enorme, né? A procura foi avassaladora. Imagina. E enquanto a gente não abre um Acolhe em cada esquina, né? Ou em cada região, eu acho que sim. A gente teve que restringir. Então, qual foi a restrição? O implante, ele só é oferecido até 25 anos. Mas, olha, a paciente até 25 anos, ela pode escolher entre o implante ou o DIU. Tá? O DIU também é oferecido para essa paciente e ele não tem contraindicação. Agora, a partir de 25 anos, aí, nesse momento, a gente só tem o DIU. Agora, conta pra gente, doutora, uma história que te emocionou. A história que mais me emociona, assim, no Acolhe é a história da dona Ângela. A dona Ângela, ela teve a neta atendida lá no Hospital da Mulher. Antes do nosso instituto, antes do Acolhe, antes desse programa ter uma metodologia já experimentada. E ela veio para mim porque a neta dela, de 15 anos, já tinha um filho e ela tinha ouvido falar, enfim, ela trabalhava, ela era diarista de um amigo meu, e aí ela ouviu falar, aquela coisa, são entre amigos. Aí eu recebi a dona Ângela com a neta lá, e a neta da dona Ângela foi contemplada com implante nessa época. Aí a dona Ângela começou a vir com netas. Não, porque não tenho só essa, doutora, mas dona Ângela, calma. A gente tem aqui, não é assim, são as meninas da escola e tal. Enfim, foi oferecido para as netas da dona Ângela na época o DIU, que era o que eu tinha ali disponível e tal, né? Que era oferecido de forma indiscriminada, enfim.
Dona Ângela, quando me descobre no Acolhe, ainda quando estava na fase da demanda espontânea, levou filhas, netas, e aí eu nunca tinha parado para ouvir a história dela, né? E aí eu soube que ela foi mãe adolescente e que ela estava ali levando as filhas e as netas para que elas não repetissem a sua história. Então eu me emociono falando dela. Poxa, que história. Muito bom mesmo. É isso, doutora Ana Tereza, muito obrigada pela participação aqui no GovCast RJ. Foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade. Prazer, muito obrigada. Então é isso, né, Sueli? A gente fica por aqui, semana que vem a gente volta. Não esqueça de clicar no sininho, se inscrever no canal. É isso, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Partiu? Partiu, Sueli. GovCast RJ. GovCast RJ.